Que Friday Night Funkin' foi um grande sucesso entre 2021 e 2022, isso é inegável. Porém, assim como qualquer obra que cresce de maneira desenfreada, a sua comunidade acabou se tornando bastante esquisita. Para quem não conhece, Friday Night Funkin' é um jogo de ritmo publicado na Newgrounds em 2020 e desenvolvido pelo programador Cameron Taylor. O jogo é como qualquer outro jogo de ritmo, você aperta uma série de botões para acertar no ritmo da música. Entretanto, há duas coisas que esse jogo fez que ocasionou no seu sucesso astronômico. A primeira coisa é o fato dele ser gratuito, já a segunda, e a principal, foi a liberdade que os desenvolvedores deram aos jogadores. Para quem não sabe, Friday Night Funkin' é um jogo de código aberto, ou seja, qualquer um pode abrir os arquivos do jogo e fazer as alterações que bem entender. E essa liberdade permitiu com que os jogadores criassem mods que, muitas das vezes, eram até melhores que o próprio jogo base. Apesar dos mods terem sido os responsáveis por manter esse jogo vivo durante anos, eles também foram alvos de muitas polêmicas com o passar do tempo, sendo, em muitos casos, os responsáveis pela visão torta que muitos têm sobre a comunidade do jogo. Só para exemplificar, eu gostaria de citar alguns casos. O primeiro exemplo que me vem à mente é da treta envolvendo um mod chamado Midfight Masses, que havia sido criticado pelos jogadores pelos controles serem uma merda, com o jogo não identificando quando você apertava na setinha. Como resposta, no 1º de abril, a criadora do mod lançou uma nova versão, onde os botões eram ainda mais quebrados, só para zoar o pessoal que reclamou. Obviamente eu não preciso nem dizer que isso até piorou a situação, né? O que levou a criadora a sair da comunidade. Outro caso foi quando o site Game Banana, que era muito usado para publicar mods de FNF, acabou tendo vários mods deletados do nada, porque um moderador furry do site acabou metendo louco e banindo várias contas sem motivo nenhum, o que desmotivou muitas pessoas a utilizarem o site. Tivemos também, claro, além dos exposeds por pedofilia no Discord, que não pode faltar, tivemos criadores de mods sendo cancelados e levados para a delegacia de minúsculas causas, como foi o caso de um tal de Squeezel Diesel, criador de um tal versus Beat Brother, que, no meio do mês do orgulho, fez a seguinte piada no seu Twitter, abre aspas: "Dizem que você deve sempre ser você mesmo, então, sem medo de ser julgado, eu vou dizer logo, eu sou transfóbico." No final o cara teve que se explicar bem explicadinho pro Twitter, né, dizendo que não odiava ninguém e blá 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 blá. Eu não vou falar nada porque da última vez que eu inventei de opinar sobre algo parecido no meu último vídeo, eu também acabei sendo levado para a delegacia de minúsculas causas, só que no meu caso, me penduraram de cabeça para baixo enquanto batiam com uns canos de metal em mim. Então, hoje não. Hoje não. Hoje não! Hoje não! Mas enfim, dentre todos esses mods polêmicos, há um que se destacou não por causa de algum expose do criador dele ou coisa do tipo, mas sim por causa da própria personagem do mod. E é nisso que a gente vai focar hoje. Lembrando que esse vídeo é um remake de um antigo vídeo meu de tema semelhante. Para mais remakes multimilionários, se inscreva no canal, deixa o like e hype o vídeo. O mod em questão se chama Versus Sky, no qual o Boyfriend, o protagonista do Friday Night Funkin', precisa enfrentar uma menina obcecada por ele para salvar sua namorada, a Girlfriend. O mod foi criado por um cara chamado Bebe Panzo, um brony poeteiro e artista musical que fazia mods para FNF, como o mod da personagem Carol e os mods da FL Chan e da Hatsune Miku. Esses dois últimos feitos para a galera que come o próprio travesseiro e põe a culpa no cachorro. A história do Versus Sky não começa na criação do mod em si, mas sim em uma conta no TikTok. Sim, meus amigos, a personagem que dá cara ao mod, a Sky, era uma usuária real, cujo nome era BF's Wife Forever, a qual serviu de base para a Bebe Panzo criar o Versus Sky. Mas antes de falarmos dela em si, acho bom explicar o que seria uma fangirl. Para quem não está ligado, as fangirls são nada mais nada menos do que garotas, em sua maioria crianças ou adolescentes, que demonstram alguma paixão obsessiva por algo ou alguém. É quase que a versão feminina do fanboy, só que mais escroto e bizarro. Lá para meados de 2017 e 2018, era muito comum ver garotas dessa estirpe, muitas das quais eram muito apaixonadas por personagens fictícios. As mais famosas e zoadas na época eram as fangirls do Sans e as fangirls do Baldi. Sim, aquele careca do jogo de matemática. Claro que tinha algumas que eram só ragebait, mas tinha outras que eram reais, o que me deixa até hoje um pouco assustado, porque não eram poucas. Eu me amarrava era naqueles cringe compilation que os caras faziam, eram só a nata dos vídeos mais esquisos da época. E pensar que se a gente comparar as crianças da geração alpha no TikTok com as fangirls de 2018, a gente chega à conclusão que sempre tem como piorar. Mas enfim, o que diabos a Sky tem a ver com tudo isso? E a resposta é bem simples. Simplesmente tudo, porque a Sky era nada mais nada menos do que uma fangirl.
Só que ao invés de amar o Sans ou o Baldes, ela amava o boyfriend. Na época, ela postava animações no seu TikTok onde ela torturava a girlfriend. Inclusive, esse tipo de coisa já era uma espécie de modus operandi das fangirls há um bom tempo, né? Várias delas faziam desenhos ou animações matando as namoradas dos personagens que elas, entre aspas, namoravam. E com a Sky não foi diferente, né? Supostamente, Bebê Panzo achava um absurdo o fato da internet zoar as fangirls, já que elas, de acordo com ele, eram apenas meninas que gostavam muito de algum personagem. Então, no ápice da sua inteligência, ele decidiu fazer uma homenagem para uma menina fangirl de 13 anos, fazendo um mod sobre ela e colocando o arroba dela do TikTok no mod. Ou seja, deu merda. Muita gente, vendo quão absurdo era o mod, decidiu acessar o TikTok da garota para ver se ela era apenas uma personagem ou se aquilo tudo era real. E para a surpresa de ninguém, era real. Obviamente que a BF's Wife Forever, que até então era uma desconhecida, passou a ser zoada por todo mundo, o que acabou fazendo a suposta tentativa do Bebê Panzo de homenagear a menina sair pela culatra. O cara conseguiu fazer a maior zoeira que nenhum zoador conseguiu fazer naquela época. A situação ficaria muito pior a partir do momento que a menina resolvesse criar um servidor do Discord, no qual existiam vários canais oficiais para a galera mandar pornô da personagem dela, com até ela mesma mandando esse tipo de coisa. Lembrando que a menina tinha apenas 13 anos. Não preciso nem dizer que o server era uma bagunça e só tinha desgraça, né? Só tem pornografia! O ápice da polêmica foi quando descobriram que a garota fazia as próprias necessidades em live no TikTok, porque ela achava engraçado. Não preciso nem dizer que, obviamente, a garota não batia bem da cabeça e que provavelmente tinha algum problema mental. No final de tudo, o Bebê Panzo resolveu remover o mod do ar, deixando a seguinte mensagem na página de download: "Eu estraguei a vida dela." Porra, parabéns aí, né? Quem diria que dar palco pra uma criança com problemas mentais e com total acesso à internet daria merda, não é mesmo? O resultado disso tudo, meus amigos, foi que, além da exclusão do Versus Sky, tivemos também uma espécie de queima de arquivo sobre o mod, quase como se quisessem que ele nunca tivesse existido. Além disso, a própria garota, depois de publicar um pequeno pronunciamento, decidiu fazer o que toda pessoa que nem ela deveria ter feito: apagar as redes sociais e sair da internet. E é assim que acaba a polêmica mais infame do Friday Night Funk. E o que aprendemos com tudo isso? Aprendemos que não se deve dar palco pra maluco, aprendemos que os Bronies só sabem fazer a mesma coisa que o bostileiro faz na urna, ou seja, merda. E aprendemos também que todo sábado às 20 horas tem live lá no meu canal secundário e que eu sempre deixo o link na descrição. Até o próximo vídeo. Yo.